pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. BBN Brasil Business Network, o podcast de negócios no Brasil e no mundo. Conversamos com empresários, empreendedores e especialistas de sucesso. Eu sou Tom Rioch, um americano, rei do networking, conectando pessoas do meu estúdio em Vinhedo, São Paulo. E hoje vamos conversar com Rafael Pinto. Ele é especialista em desenvolvimento de negócios internacionais. E hoje no Rio de Janeiro. Rafael Pinto é diretor de Ocasio International Advisory Service e também diretor, membro do Conselho Administrativo de LATAM Startups. Eu já entrevistei Rafael nos meus podcasts e recentemente vi que ele postou no LinkedIn um artigo sobre Cross-Cultural Communication, que são as competências interculturais. Para Rafael, faço essa pergunta: por que é tão importante conhecer e ter competências interculturais? Por que isso é tão importante para empresas brasileiras? Bom dia, Tom. Muito obrigado novamente pela essa oportunidade de participar do seu podcast, que é tão reconhecido e tão importante para os empresários aqui no Brasil. Excelente pergunta e realmente a minha resposta é bem direta. Pessoas fazem negócios com pessoas. Então, tem uma necessidade de estabelecer confiança mútua e mais empatia com uns com os outros. E isso pode criar ou destruir oportunidades de negócio. E eu digo isso por minha própria experiência, quase 21 anos trabalhando com projetos internacionais. Pessoas fazem negócio com pessoas, não é empresas fazendo negócio com empresas. Basicamente, esse realmente é a realidade. Não, eu concordo com você que nós conhecemos, além de virtualmente, também pessoalmente. Você já esteve aqui em Campinas, na região, já sentamos, já tomamos junto o tal do café, né? Que é fundamental, que eu falo que aqui no Brasil o negócio começa com café, mas isso leva a uma necessidade de parte presencial. E pré-pandemia essa era a realidade. No Brasil as pessoas de negócio, eles preferem sentar e falar na pessoa. Mesmo antes da pandemia, os negócios internacionais eram um fato há muito tempo. Então, oportunidades no mundo estão aí, estão cada vez mais crescentes. Pandemia, pela parte virtual, necessidade de crescer e tudo, etc., estava aí. Mas hoje em dia, e você viajou, você tem bom relacionamento lá fora, essa tentativa de incentivar o brasileiro a olhar para fora, eu vi que nós conversamos disso, é complexo. Porque é exatamente isso, tem que ter essas competências, porque são interculturais. Nós temos competências culturais. Então, eu sei sentar com o brasileiro, tomar um café, bater um papo, isso é a realidade. Agora, lidar com negócios aqui e lá fora é outros 500, não é? Correto. Eu também, como você comentou, Tom, eu tenho viajado muito, morei em vários países, e a gente vai conhecendo diferentes maneiras de interagir com várias pessoas, de fazer negócio, negociar. E eu sempre acreditei, até vendo meus primeiros chefes que eu tive quando eu morei em Washington, D.C., nos Estados Unidos, como ele trabalhava, falava com as pessoas de maneira humana, né? Essas conexões positivas, mais humanas. Isso, então, realmente ficou na minha cabeça, ficou na minha percepção, né? Quando eu estou crescendo como profissional, eu sempre vi essa oportunidade. Eu queria trazer esse ponto de como o mundo está mudando, né? Você comentou, claro, antes da pandemia, pessoas viajam para ter um café, para conhecer pessoalmente. A realidade é que muitas empresas estão, sim, mais remotas, mas também para o brasileiro entender, e muitos trabalhando no TI, na área de TI também sabem disso, tem mais empresas contratando equipes globais. Sim. Então, várias razões, que é talvez mais barato, também tem essa facilidade de buscar um expert, né, um especialista no Brasil. Então ainda existe esse desafio do brasileiro trabalhando home office aqui, para uma empresa inglesa ou americana, entender como trabalhar com seus colegas internacionais. Então, esse mundo remoto ainda exige, na minha opinião, eu vejo isso, eu trabalho com equipes remotas, essa importância de entendimento cultural e de habilidades
culturais e de emocionais, e tudo isso que entra nesse nome de soft skills, né? Que a gente escuta muito de soft skills. Sim. Então, eu acho que ainda é importante, eu estou de acordo com você que, pessoalmente, é muito mais importante, especialmente os latinos, né? A gente gosta de tomar o nosso café, mas temos que entender que o soft skills é o que vai nos diferenciar no mercado agora adiante. Na sua experiência, você fica muito tempo no Toronto, você levou muitas empresas para lá, né? Falando de startups, comunidade, justamente isso que nós falamos. Qual foi sua receptividade? Como é que você foi recebido lá? Que Toronto também é uma cidade absolutamente multicultural, né? Canadense, mas muita gente. O que você aprendeu e quais as dicas, não só do Canadá, mas de forma geral, para o brasileiro? Sim, correto. Tem duas respostas, né, dessa pergunta. Uma é minha e uma das startups que a gente trabalha. A integração, vamos dizer, foi um pouco mais fácil que eu morei nos Estados Unidos muito tempo, né? Então, a cultura não sendo a mesma, não podemos dizer que canadense é igual ao americano, mas são muito mais similares. Então, deu para eu entender melhor a cultura lá. Aliás, você falou, Toronto é a cidade mais internacional do mundo. Então, você tem essa multiculturalidade, mas o tema eu pude entender o que é exigido no lado profissional, que eu já tive esse contato, né, com muito canadense, muito norte-americano. Mas, ao outro lado, as startups latino-americanas ou as asiáticas que a gente trabalha nos programas para ajudar a internacionalizar, eles têm dificuldades. O produto da empresa é muito boa deles, mas o desafio muitas vezes é isso. Como saber comunicar, fazer um pitch direito, né, para esse público lá. Chegar nas reuniões na hora certa, é um desafio que aqui na América Latina não é, mas é uma coisa cultural. Então, no nosso programa, a gente tenta capacitá-los nessas partes culturais, soft skills, porque é um desafio, sim. Não é como fazer negócio aqui na América Latina. Tem que mudar o mindset para o público lá. Então, a gente enfrentou muitos desafios, sim. Não só o inglês, né? Assim, também eles têm dificuldade de falar inglês, às vezes, os startups, mas essa parte cultural faz ou não faz o negócio acontecer. A gente já viu isso. Bom, também não só Toronto, você rodou bem aqui na América Latina. Então, e América Latina também não é uma coisa só. Cada país que você frequentou, teoricamente, eles falam espanhol. Não, sim e não, né? Cada um tem a sua forma de falar. Como aqui no Brasil, aqui na região, cada um tem sua forma de falar português. Correto. Do Rio Grande do Sul para Rio Grande do Norte, é o mesmo idioma? Sim e não, né? Então, sua receptividade, que estamos falando intercultural, e não só Toronto, não só os Estados Unidos, muita oportunidade para os brasileiros aqui na América Latina. Você falou México, Colômbia, Chile, Argentina. Sim, correto. E essa é uma oportunidade que muitas empresas não vejam. A América Latina realmente é uma área geográfica onde empresas podem crescer bastante. Mercados grandes como o México. Eu vou muito para Colômbia, Peru, já fui para o México, e eu vejo muita oportunidade para setores específicos. Mas aí, como você falou, não é só porque você fala espanhol que a gente vai dar certo em todos os países. Tem uma parte cultural, sim, entre os países da América Latina, mas eu sempre digo aos meus parceiros, clientes, que alguma dica inicial para você, quando você vai para os países, algumas ações que você pode tomar para realmente estabelecer o primeiro contato, empatia, né, com seus potenciais parceiros, é buscar interesses comuns, né? Interesses comuns onde você é muito legal ir pessoalmente, se você puder, mas se não, você na conversa inicial você começa a buscar interesses comuns do dia a dia, profissional ou até pessoal. Porque o latino, mais que nada, é muito emocional. Eles têm essa conexão humana um pouco mais rápida, né, do que os outros, vamos dizer, na Norte América. Eu acho outra coisa interessante também cultural que tem que tomar em conta, que eu já vi isso quando eu trouxe um cliente americano para a América Latina, se chama breaking the ice, quebrando o gelo, né? Então a gente vê isso é importante entender na América Latina e o Brasil incluído,
que esse momento de conhecer a pessoa, gerar empatia, Sim. é um período mais longo. Não, eu sempre digo, os americanos, estou generalizando, né? Mas os norte-americanos, talvez 15 minutos, 20 máximo. Você conhece, conversa com a pessoa quebrando o gelo, mas o cliente estrangeiro vindo para o Brasil, o brasileiro tem que entender que eles estão vindo com mindset pensando que esse momento de quebrando gelo é muito curto, né? Sim. Então a gente também tem que ter uma negociação assim entre o brasileiro e o estrangeiro. O estrangeiro tem que entender que a cultura brasileira talvez um almoço inteiro, leva horas para se conhecerem. Sim. Então eu não quero generalizar, mas uma regra que eu até comento com meus clientes, parceiros, 15, 20 minutos, o brasileiro recebendo um cliente de fora, não passa muito tempo quebrando o gelo, porque o trabalho deles, a maneira que eles trabalham, não é ficar muito tempo conversando. Eles querem entrar já em termos de negócios. Sim. Então, mas ao mesmo tempo esperamos que os estrangeiros entendam também que a cultura brasileira, eles gostam de tomar um almoço mais longo, tomar um café. Então é uma coisa é difícil dar uma definição, mas é uma maneira de entender que as culturas são diferentes, até nesse aspecto, e não abusar do tempo das outras pessoas, entendendo a parte cultural, né? Bom, esse é um ponto que você pegou que é fundamental. Isso vale em qualquer lugar. Sim. Então, eu também viajei muito para fora, então se eu saindo do Brasil, indo para fora, negociando, eu tinha uma agenda. Eu tinha um dia para sair daqui, tinha um dia para ir em qualquer lugar, tinha horários, tinha aviões, trem, ônibus, tem que chegar, sei lá, e montar a agenda de visitas. Uhum. Lá fora, isso foi Estados Unidos, Europa, qualquer lugar, América Latina. Então é horário, e justamente o que você falou, tem esse tempo, mas você está alocando um tempo, pode ser 1 hora, pode ser 2, pode ser 3, pode ser o almoço, pode ser o jantar, mas você pega a sua agenda e você vai preenchendo com oportunidades. Tá? E não é necessariamente estar indo para falar com uma pessoa ou uma empresa. Tá? E a mesma coisa quando alguém vem para cá. Então a pessoa, seja o americano, seja o latino, o europeu que vem, ele vem com uma agenda. Ele monta uma agenda antes de vir. Então, ele vai falar, Rafael, posso encontrar você no Rio de Janeiro, terça-feira às 9 horas? Você vai falar que sim. Para ele, 9 horas é 9 horas. Tá? Ele já vai investigar o que ele precisa para chegar. Se vai dar certo ou não no Brasil, no terça-feira, está chovendo, é outra coisa. Mas, na cabeça dele, porque ele já organizou e provavelmente agendou uma outra coisa às 11 horas. Então ele vai, né, na cabeça, isso é de uma forma geral, eu vou alocar essa hora, podemos conversar por 1 hora? Sim, quando ele fala 1 hora, é 1 hora. Pode ser 2 horas, é 2 horas. Eu vou ver sua fábrica, o seu escritório? Sim. Aí você vai alongando ou não. Mas ela está dentro de um time frame. Né? O almoço também é o almoço lá fora, na Europa, o norte de Europa, o almoço pode ser meia hora. Espanha pode ser algumas horas e não começa meio-dia, começa um outro horário. Então, essa é uma aprendizagem que precisa antes de ir. E a mesma coisa aqui. Então, quando você está recebendo alguém, né, precisamos entender esse parte. Você fala da empatia, mas é a estrutura de tempo. Né? Correto. Não, e exatamente, Tom. Eu acho que o que eu tento... Eu converso com os clientes ou converso com empreendedores que estão recebendo estrangeiro. Como é que a gente soluciona isso? Primeiro que a empatia é fundamental, esse contato humano, mas isso não garante... Isso não garante o negócio andando para frente, claro. Isso porque você tem que respeitar essas regras. Vamos dizer, o que eu digo como ação? Antes da viagem da pessoa, antes de você fazer a agenda, preparando a agenda, a gente deixa expectativas bem claras. Então, o americano vem, vamos dizer, um alemão, para reuniões no Brasil, você, empresário brasileiro, está recebendo. Antes da viagem dele, deixa bem claro a expectativa. O almoço vai ser de 2 horas. Então, o alemão, entendendo que é um pouco longo para ele, normalmente, o almoço, mas ele vai entender que essa parte cultural é importante para criar empatia, mas também está bem claro na agenda, que vai ser 2 horas. O brasileiro vai saber que não vai ser uma coisa por 3, 4 horas. Então, criando expectativas, definindo expectativas desde o início,
eu acho que pode satisfazer as realidades e expectativas de ambos lados. Sim. Dando tempo para criar empatia, mas mesmo assim respeitando o tempo de uma agenda. Você está vindo de fora, tem que respeitar uma agenda. Sim. Então, mas eu vejo isso melhor. Um exemplo bem rápido, eu viajei com uma empresa americana de tecnologia uns anos atrás, eu viajei para México, Panamá, Guiana e Republicana com eles. Eu deixei bem claro, antes de pegar o avião, eu encontrei com eles no México. Eu falei, olha, que era um americano e um sueco na delegação. Olha, vamos deixar claro que aqui as coisas na América Latina são essa coisa de quebrando gelo, entendimento cultural, vai levar tempo. E então, na primeira parada no México, eles levaram para a gente para pirâmides lá, em um almoço maravilhoso, numa caverna. Levou umas 5, 6 horas antes de falar de negócios. Mas eu já dei a dica para o sueco e alemão, porque eles estavam com uma ânsia assim, de vamos começar a falar de negócios. Então, eu acho que criando expectativas antes, eles vão respeitar a cultura local e assim vamos. Então, a gente levou quase um dia de empatia, de criando, nos conhecendo antes de falar de negócios. É uma coisa bem clara, mas é isso, expectativas desde o início. Bom, agora para esse lado do Brasil. Você está aqui, você está clientes aqui no Brasil e obviamente o que você faz é ajudar eles, treinar, né, orientar para esse mundo lá fora. Tá? Então, desses aspectos, parte do seu envolvimento, parte do seu relacionamento no advisory, é justamente isso. Então, para o brasileiro, se o brasileiro está indo para Peru, se o brasileiro está indo para México, se ele está indo para Estados Unidos, está indo para Toronto, está indo para Londres, se está indo para Espanha, então você ajuda nessa composição não só dessa parte da agenda, que é mais, para mim, óbvio, para os outros nem tanto. Então, você vai lapidando para a cultura que eles estão indo. Sim, correto. Na minha empresa, e trabalhando com vários parceiros estratégicos, a gente pode ajudar na parte do negócio, né? Buscar uma entrada no mercado novo, como personalizar, né? Como mudar um pouco o produto, o serviço para o mercado local, realidade local em outros mercados. Mas, como eu até falei antes, não é só o mercado, não é só o produto que vai garantir que o negócio vai funcionar. O produto tem que ser adaptado ou pivoteado, mudar o atributo, ou mudar a maneira de fazer o serviço, ou apresentar o produto, que é outro mercado. Mas aí a pessoa, né? Então não é só o produto tangível, é como é que a pessoa está preparada para fazer negócio em outro mercado. Então é melhorar na comunicação, entendimento cultural. Então a gente ajuda nesses passos inteiros. Então ajudá-los do início de pensar de um mercado novo, como entrar, fazer conexões, né, o networking de contatos lá, e também prepará-los mindset de como funciona nessa região do mundo, nesse país, para eles estarem melhor preparados para fazer um pitch, para poder vender nesse país diferente. A gente trabalha nessas etapas também. E oferecer o seu serviço aqui, porque você falou que tem muitas empresas lá fora que Exato. já têm esse hábito de criar vínculo com pessoas ou empresas aqui, em qualquer outro país do mundo. Então, essa parte matricial é normal para eles. Tá? Eu vejo parte desse relacionamento matricial e também do ponto de vista deles, se eles são americanos, se eles são asiáticos, se são europeus, também é uma forma deles conhecer as culturas locais. Se eles atuam no mundo, eles sabem que eles têm que ter um entendimento de muitas culturas. Então, via pessoas que chamam aqui, né, no Brasil especificamente, são essas pessoas aqui que vão ajudar eles a entender a cultura de uma forma múltipla. O inverso para a empresa brasileira, eles podiam fazer a mesma, né? Contratar pessoas na Europa, Estados Unidos ou Ásia e criar sua própria organização matricial. Correto, não é corretíssimo. E esse mundo agora remoto, até voltando a esse ponto, tem empresas que buscam contatos nos países, às vezes eles nem viajam mais, ou não precisam para não gastar tanto, várias razões. Então, esse contato aqui no Brasil, o empresário que está representando uma empresa lá fora, tem que
repassar a realidade da cultura aqui no Brasil, como funciona o pensamento, a maneira de fazer trabalho para que a empresa possa ter sucesso aqui nesse mercado. E você falou, é importante, o brasileiro também pode expandir, por que não? A gente tem muitas oportunidades, se empresas de tecnologia, por exemplo, tem amplos mercados para poder... De serviço de uma forma geral, não só tecnologia. Porque o Brasil se transformou de uma economia industrial para economia de serviço. Correto, eu também. Tá? É muito focado no TI, mas não é TI. É qualquer coisa que você faz. Pode ser ofertado, né? E serviços, Tom, tem muito a ver, meu negócio é de serviço também, uma empresa, tem muito a ver com parcerias, com colaboração. E o que significa isso? Ter soft skills muito forte, né? Reforçado para saber como trabalhar bem, poder trabalhar bem com seus sócios de outros países, se você tem produtos de serviço, né? Se você oferece serviço. Então, isso é ainda mais importante para uma empresa de serviço, é entender essa parte cultural, soft skills, comunicação com seus sócios e outros mercados. Não, é o que você aprendeu e aplicou. Né? Então, você está aqui hoje no Rio de Janeiro, pode ajudar empresas brasileiras a ir para fora. Como você também falou, você pode ajudar uma empresa peruana a ir para México, como você pode ajudar uma empresa de Toronto a ir para a Europa. Então, independe. Agora, essa parte do empatia, essa parte dos skills, dos soft skills, você conhece porque você já esteve lá, você tem experiência real nisso aí. Você teve suas frustrações, mas você teve seus sucessos. Não, eu tive muito aprendizado, muitas coisas erradas, não só por experiências que eu passei, mas que eu já vi também. Eu já vi grandes negócios, Tom, não andarem para frente por causa de temas de comunicação, falta de comunicação, ou realmente um entendimento cultural muito errado, e aí a pessoa leva ao lado pessoal e o negócio não anda para frente. Já vi muitos negócios não andar para frente por esse fato de as pessoas não se conectarem, né? É uma pena, porque isso pode ser resolvido, pode ser conversado, mas então eu estou há 20 anos trabalhando com projetos internacionais e a gente sempre vai aprendendo. Eu já errei muito também, mas eu vou aprendendo e a gente vai sempre aprimorando e aprendendo, porque realmente é fundamental. Pessoas fazem negócio com pessoas. Isso a empresa é uma coisa física. Quem decide, quem toma decisões, quem faz o pagamento, quem decide estratégia são as pessoas. E se uma pessoa não gosta de trabalhar com você ou sente desrespeitada, eles não vão fazer negócio, não tem confiança. Isso tudo é soft skills que você tem que vai evoluindo, né? Não, eu concordo, porque nós espelhamos isso. Porque nenhum de nós dois, nem eu, nem você, estamos fazendo o que nós fazemos 20 anos atrás. Tá? Nós estamos falando coisas semelhantes e muitas pessoas estão em empresas que também não existem mais. Correto. Passaram por transformação, foram comprados, foram vendidos, enfim. Então, é o nível pessoal, mas eu sigo pessoas, que nem você, eu vou seguindo a pessoa onde ele anda. Ou ele ou ela anda. Porque eu sei que você pode estar aqui hoje, você tem sua própria empresa, mas daqui um pouco você vende o Cássio para alguém. Tá? Que é uma realidade. E tem empresas lá fora, vocês sabem disso. Então, você tem muita empresa europeu, americana e asiático, tá? Que procuram justamente. Então, eu vou para o Brasil, eu vou comprar a empresa lá. Então, qual é a melhor forma de começar? É adquirir. E no serviço é isso. Então, seja consultoria, seja marketing digital, seja parte TI. Né? Correto. O que eu posso fazer? Eu vou lá e vou comprar alguém. Então, essa parte cultural, dessa comunicação, é de mostrar você como pessoa. Estou falando especificamente de você. Você é a empresa. Então, você mostra você mostra a empresa e daqui um pouco você é comprado. Né? É que isso no meu passado me mostrou no Brasil. Quando eu perguntava, qual é o futuro da sua empresa? Eu quero que alguém compra. É válido, não tem nada errado. Tá? Eu acho que faz parte, mas precisa trabalhar para isso. Sim, não, e agregando esse ponto, a primeira impressão que vale tudo, né? Dizem. Então, como você se apresenta, como você se conecta, como você tem empatia com as pessoas,
realmente a primeira impressão é fundamental nesse mundo de serviço, trabalhando com pessoas. Então, realmente esse mundo está sendo mais automatização e tem essa parte de inteligência artificial. Tudo isso, o pessoal está com medo que vai tirar trabalho, mas no final do dia, isso você vai aprendendo as partes técnicas. Sim. O que ainda vai diferenciar você no mercado é as suas habilidades emocionais, sociais, porque isso nenhum programa do inteligência artificial vai poder reemplaçar, mas mudar, isso não vai, você vai ter que ter um contato humano, mesmo se a máquina estão fazendo um negócio para você. Sei. Não, é isso que eu falo. Nós falamos muito aqui de América Latina, das Américas, da Europa. Mas a gente tem que reconhecer que tem... Vamos falar de China hoje. A China está investindo no Brasil de uma forma massiva. E não é de hoje. Então, hoje está na manchete, mas faz tempo que o relacionamento China para o Brasil tem crescido. Outro continente que o Brasil tem algum relacionamento é a África. É outro continente. Tá? Então, tem oportunidades dos dois lados. Então, para a empresa brasileira olhar para a África, a empresa brasileira olhar para a China, olhar para a Ásia, olhar para a Índia. E no mesmo aspecto de cultura, né, de comunicação e relacionamento intercultural, aprender alguma coisa sobre essas culturas que são bastante diferentes. Não, correto. E o da África é bem interessante porque a gente tem uma conexão histórica, né, com a África, cultural com a África. Então, isso, como até falei no início, buscar estabelecer áreas em comum. Então, o empresário brasileiro, as empresas brasileiras, que algumas já estão trabalhando na África, mas tem muito mercado, tem essa conexão com eles. Até a parte de futebol, eu digo, cultural, isso tudo, eles têm uma conexão com o Brasil, obviamente, historicamente, culturalmente também, mas já tem espaço para entrar e eles gostam de brasileiros. Então, tem que pensar na África como mercado, tá totalmente correto. Eu acho que tem muito mercado e é só entender as entradas, como criar empatia com os africanos, com vários países, e ver onde tem negócios. Não, eu digo, porque a gente precisa entender, eu estou nessa aprendizagem, como eu falo, o Brasil não é uma coisa só, a África também não é. Claro então, que não. dentro da África, precisamos olhar cada país também tem sua cultura, tem sua forma de fazer, tem sua capacidade de ofertar negócios, receber negócios. Então, mas a vantagem em termos de tamanho, são normalmente mercados mais fáceis de abraçar. São complexos, vamos dizer, mas entendendo a cultura, bastante receptivas. Correto, e eu acho que a gente tem muitas conexões para gerar uma empatia mais rápido com eles também, pelo fato de toda a nossa... Eu já morei na África, eu já visitei também, e conheço também, eu trabalho com africanos, e realmente são pessoas muito fáceis para interagir, conhecer, e esse é o primeiro passo. Aí a gente vendo como empresário, vendo como a gente também pode colaborar e expandir negócios para lá. Eu estou de acordo. E tem vários países que falam português, que seria um ponto de entrada inicial, talvez, para algumas empresas brasileiras, né? Moçambique, Angola, enfim. Muito bom. Rafael, quais as dicas que você deixa para nossos empresários brasileiros? Dicas em termos de gerar empatia, eu diria umas coisas bem específicas. Tente conhecer a pessoa, né, que você vai conversar, né, de que país quando eles estão recebendo, que país, de que o histórico deles, para você também entender como é que a parte cultural, como é que eles fazem negócios, para você, porque tem que ter um balanço, um equilíbrio entre como a gente faz negócio aqui, como o cliente vai fazer, né? Então, para buscar criar expectativas claras desde o início, quando trabalha com um estrangeiro, entendendo que ele também vai respeitar a sua parte cultural, mas deixar expectativas claras do início, como vai ser a comunicação entre pessoas, como vai ser a maneira de trabalhar, enfim, deixar expectativas. Eu acho que também buscar um pouco de interesses comuns, né? Então, a pessoa vindo tenta conectar com eles no lado pessoal ou lado profissional. Um exemplo, claro, quando eu vou muito para o Peru, que eu gosto muito, eu sempre, conhecendo pessoas novas, eu estou sempre falando
sobre a gastronomia, né? Eu gosto muito, eles são muito famosos. Eles têm muito orgulho no Peru da gastronomia, que é reconhecida. Sim. Eu sempre ressalto isso quando eu vou lá, e desde o início já tem uma simpatia comigo. Futebol é outra coisa que eu gosto, e eles adoram, também faço muita conexão com isso. Aí você pensa, então, coisas comuns para estabelecer empatia pessoal, onde pode facilitar o negócio com essas pessoas. Uhum. Então, isso são algumas dicas que eu daria para iniciar, né? E fazer um pouco, entender com quem você vai trabalhar, da onde ele vem, e criar expectativas, e como buscar essa empatia com eles antes de falar de negócios, quebrar do gelo, né? Quebrar esse período para fazer isso, que é importante. É assim que eu faria, como eu faço com clientes. Eu acho que o brasileiro é visto como simpático também, então é uma coisa que a gente tem ao nosso favor, mas não podemos abusar, temos que respeitar o tempo dos outros e respeitar a cultura deles também. Legal. Eu concordo com o que você falou, o parte que eu vejo que ele fala, voltando a quebra-gelo. Né? Uhum. É mais pensar num quebra-gelo dentro de um gelo dentro da caipirinha, do que quando você começa aqui no Brasil, especificamente, o conselho que eu dou para quem vem, quando você começa a falar do futebol, quebrar esse gelo, você está enfrentando um iceberg. E que ela nunca derrete. Então, se começa uma conversa no futebol, esse tempo que você falou de 15 minutos, 10 minutos, isso é quase impossível de realizar. Tá? Da gastronomia, eu estou mais nessa aqui, mas tudo vale, não é isso? Sim, tudo vale. O importante é estabelecer essa conexão humana. Legal. E também entender que essa parte é fundamental para poder criar confiança com a outra pessoa e logo os negócios vão andando para frente. Esperamos. Legal. Bom, Rafael, como nossos ouvintes podem te achar? Eu tenho o meu website, né? É ocassio.com, OCCASIOIAS.com. Se vocês, eu tenho o Linktree, eu tenho esse link no meu Linktree, que é o site diretamente, linktr.ee e @Rafrio, RAFRIO. Por lá vocês podem entrar em contato comigo, tem o site lá e pode conhecer um pouco mais sobre o trabalho que a gente faz. Muito bom. Muito obrigado pelo tempo e experiência. Obrigado, Tom. Obrigado a todos e uma boa tarde. Obrigado, sucesso. Legal. E para nossos ouvintes, Rafael Pinto, REFAEL, sobrenome PINTO. Vai achar ele no LinkedIn e no site ocassios.com. Tá? OCCASIOIAS.com. BBN Brasil é um oferecimento do Focus ME Market Intelligence, especialistas em pesquisa de mercado no setor agrícola. Mais informações no site FOCUSMI.com. Obrigado pela audiência. Até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch.